Temos. Eu vou passar então imediatamente a palavra para o Alexandre Ferreira, para os seus 12 minutos, eventualmente um pouquinho mais, já que você é o homem que vai falar do estudo nas suas linhas gerais. Alexandre, conta para a gente como é que foi isso, por favor. Acho que, em primeiro lugar, quero agradecer muito, né, professor Diogo, pelo convite. Acho que é muito oportuno aqui o debate, né, no momento que a gente está. Acho que é um prazer poder participar aqui desse evento do Grupo Direito e Políticas Públicas com apoio do IBRAC. Sobretudo, acho que é um prazer sempre poder voltar estar na São Francisco, né, ainda que virtualmente. Então, já peço também desculpas aqui para a plateia, eu não consigo vê-los, eu consigo ver aqui quem está na mesa e aqui as colegas que estão online. Agradecer aqui também o IBRAC, que tem sido aqui um parceiro institucional muito importante nesses debates. E vamos direto aqui ao ponto, né? Acho que, enfim, cumprimentando aqui também, né, a conselheira Camila, acho que é uma interlocutora aqui fundamental, no CAD, né? Enfim, tem sido aqui muito importante nesse diálogo entre CAD e Fazenda. Paula, né? Já nos encontramos aí, acho que em outros painéis também. Christian e Verdiano, acho que também um prazer encontrá-los aqui e também ouvir, né? Ouvir aqui, pegar impressões e ampliar esse diálogo, que é justamente o que a gente tem procurado fazer nesse momento. Acho que antes de entrar no estudo, e eu vou pegar aqui uma apresentação, fazer de forma, tentar ser o mais rápido possível, só explicar um pouco assim que no Ministério da Fazenda, então estamos aqui na Secretaria de Reformas Econômicas, que tem por atribuição acompanhar temas que são caros para o funcionamento da economia brasileira, né? Isso inclui analisar o ambiente jurídico e institucional e como as regras impactam o funcionamento dos mercados, né? Isso é fundamental para identificar e atuar sobre gargalos que podem impedir o funcionamento eficiente desses mercados, né, ou impor um ônus excessivo para, enfim, para algumas cadeias de valor, favorecendo incumbentes ou prejudicando a inovação. E aí a promoção da concorrência tem um papel fundamental, né, nessa missão e no mandato aqui da SRE. Então a gente olha, né, para as formas de destravar esses gargalos e de mecanismos aqui para aumentar a produtividade da economia brasileira e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do país, né? Então uma agenda aqui do secretário Marcos Pinto, mas que também é muito cara, toda essa agenda micro é muito cara para o ministro Fernando Haddad. Então são temas aqui que a gente tem olhado desde o começo do governo, inclusive a temática aqui, né, da importância das plataformas para a economia e dos ambientes aqui, do ambiente de concorrência em plataformas digitais. E aí eu vou falar um pouquinho aqui do processo que a gente fez, do como a gente chegou e o que que a gente está propondo aqui em termos aqui de ajustes e aprimoramentos no ambiente institucional, para poder lidar aqui com os desafios que estão colocados hoje. Então, eu só queria que vocês confirmassem que vocês estão vendo aqui a apresentação, que eu não estou compartilhando nenhuma tela errada aqui. A gente está vendo a sua Certo. apresentação. Então tá Obrigado. bom. Então eu vou passar muito rapidamente pela tomada de subsídios que a gente fez, pelo que está publicado no relatório pelo núcleo econômico, institucional do relatório e para as proposições aqui, sobretudo, a gente tem dois grupos de proposições, sobretudo o grupo um, que é, acho que a parte de maior inovação e que exige aqui ajustes legislativos. Então acho que aqui vai ser o foco. Então, enfim, a gente olhou, então, desde o começo do governo, né, a gente tem aqui esse tema de concorrência e plataformas, concorrência e economia digital como algo muito central. Só que é um tema muito complexo. Então, o que que a gente fez foi abrir uma tomada de subsídios, né, em que a gente chamou aqui a sociedade civil, enfim, outros atores aqui do próprio governo e a indústria a participarem, e ficou aberto entre janeiro e maio desse ano, e a gente foi, acho que foi um processo aqui que, no final, a gente teve uma participação e teve uma importância surpreendente, assim, uma participação surpreendente, uma importância enorme. Então a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Acho que sobretudo porque a gente teve aqui um engajamento internacional muito grande. Então muitos atores de fora do Brasil aqui, acho que sobretudo dos Estados Unidos, né? Então empresas, think tanks, pesquisadores norte-americanos, né? Até mais do que os brasileiros se engajando nesse debate, mas também de outros lugares do mundo. E aqui uma diversidade grande entre os atores aqui da própria indústria digital, vamos colocar assim, né? É uma categoria que ela não é 100% inscrita em pedra,
mas são atores aqui que a gente vê mais associados à economia digital como a gente conhece. Então, fintechs, marketplaces, redes sociais, enfim, aqui vários atores em que a gente vê aqui posicionamentos distintos sobre precisar ou não fazer aqui algum ajuste ex ante, ou alguma forma de regulação ex ante, né? Quando a gente olha aqui para o que precisa ser feito, ou como garantir a eficiência, a concorrência e a pressão competitiva nos mercados aqui caracterizados pela presença de grandes plataformas. Então, sobretudo, a gente tem aqui techs locais, fintechs e grupos aqui pedindo alguma forma aqui de ajuste na regulação, algum instrumento ex ante pró-competitivo, e a gente tem aqui as grandes empresas de tecnologia e alguma parte das associações relacionadas a elas, pedindo aqui, sendo contrários, né? Isso aqui é só um recorte, a gente tem um debate muito mais amplo também com a sociedade civil, né? A própria EFF, o IDEC, fizeram aqui contribuições muito relevantes, em que acho que o que ficou, né, apareceu de forma recorrente, algumas limitações, né, e lacunas no antitrust para lidar com características específicas dessas grandes plataformas. Acho que, sobretudo, né, em identificar de forma adequada o poder de mercado. Acho que, sobretudo, aqui olhando aqui para algumas limitações na definição de mercado relevante. Dois, na dificuldade em, mesmo conseguindo identificar, avançando, conseguir aplicar novas teorias do dano, né, ou mesmo aqui medidas preventivas adequadas. E três, né, acho que alguns problemas mais gerais aqui que aparecem na prática antitrust, sobre morosidade, custo da investigação, né, e mesmo aqui o desenho e monitoramento de remédios, né, sobre muitas vezes eles serem incompletos ou aqui ser muito caro, então basicamente isso aqui demora às vezes 4, 5 anos para chegar a remédios que são incompletos ou imperfeitos. Então tem aqui um custo para o poder público, né, mesmo em países ricos, de conseguir dar conta disso, né. Então acho que aqui foram pontos que apareceram, enfim, aqui questões gerais, e um debate aqui muito voltado e muito mesmo, né, acho que entre quem defende que seja feito algo, quem defende que as coisas continuem como estão, aqui uma convergência grande em torno do CAD, aqui como um órgão que, né, é adequado aqui, um órgão que deveria centralizar ou, enfim, ser a âncora aqui desse desafio de promoção da concorrência em mercados digitais. Então, acho que esse aqui é um pouco do contexto da tomada de subsídio que a gente teve, né? A tomada está pública, todas as contribuições estão públicas, a gente sistematizou tudo que chegou e fez aqui um material específico em relação a isso. E esse material, ele foi muito importante aqui para que a gente desenvolvesse, então, algumas reflexões, e essas são medidas que dizem respeito, acho que esse é um ponto muito importante aqui na mensagem, são medidas aqui que buscam promover ou maximizar o quanto o Brasil consegue crescer e avançar aqui na economia digital no Brasil, olhando aqui para modelos de negócio que estão associados a um ritmo de crescimento sem precedente, acho que sobretudo as grandes plataformas, e que isso acaba impactando os diversos setores que dependem desses serviços e produtos, né, que são fundamentais para a economia digital como um todo, que estão associados aqui a ganhos de produtividade muito grandes, então uma geração de valor aqui com um volume significativamente menor de ativos, quando você compara aqui com modelos mais tradicionais de negócio ou negócios offline, e que quando a gente traz isso para o Brasil, a gente vê um quadro aqui que, se por um lado o Brasil ele tem aqui um dinamismo, uma economia digital regionalmente muito desenvolvida, então a gente lidera na América Latina, né, com os indicadores aqui de investimento em TIC, presença de unicórnio, força da economia digital, número de fintechs, número de marketplaces e assim por diante, da indústria de games, a gente ainda está muito distante, tanto da fronteira global quanto do potencial de desenvolvimento do próprio Brasil, né? Então aqui, considerando que a economia digital, ela caminha aqui, né, mesmo a economia offline, caminha para ter toda ela algum elemento de economia digital, a gente precisa, acho que não é uma questão de querer, né, não é uma opção, a gente precisa alavancar esses atores, né, locais e globais, mas sobretudo aqui essa economia digital local, né, os pequenos e médios empresários, o empreendedorismo digital que depende desses serviços todos, a gente precisa ter um quadro em que isso possa ser fomentado e que a gente tenha espaço para crescimento.
né? E aí o que acontece, né, acho que a literatura tem colocado, os estudos do Banco Mundial, os papers da OCDE, os relatórios em outros lugares, tem mostrado que esses ganhos de produtividade, né, que na economia digital são muito relevantes, eles vão diminuindo à medida que a gente tem aqui uma dominância persistência, uma dominância persistente associada a algumas plataformas. Então isso é um ponto de atenção e que a gente foi explorar um pouco assim como que isso está relacionado a algumas características muito únicas das plataformas que estão presentes em alguns outros mercados, mas que aqui elas ganham uma conotação e uma cor muito própria, né? Então, quando aqui a gente vê a combinação, em primeiro lugar, dos fortes efeitos de rede, né? Associados aqui a crescimentos exponenciais, né? Então, aquela lógica, né, de, olha, quanto mais usuários tem do lado, né, quanto mais usuários vocês têm ali vendo uma plataforma de vídeo, ou acessando o marketplace, ou usando uma rede social, ou usando um buscador, mais fácil é para você monetizar isso como com um valor muito único para publicidade, por exemplo, né? Isso gera uma lógica muito específica de gestão dos incentivos, né, do equilíbrio desses lados das plataformas, e que leva aqui estratégias de negócio, muitas vezes aqui com subsídios cruzados e com preços não monetários ou igual a zero para vários grupos de usuários, né? Em terceiro lugar, a gente também tem isso aqui associado a uma coleta e processamento de dados intensivo, né, que funciona também como um mecanismo para que, né, para novas estratégias de monetização ou mesmo para entrada em mercados adjacentes. Então, você tem aqui né, os controladores dessas plataformas que muitas vezes, né, têm aqui seus negócios de entrada ou negócios principais e vão crescendo e gerando aqui ganhos alavancados nessa lógica de ecossistema, que é uma lógica que muda a forma de geração de valor e as variáveis de interesse, né, as decisões estratégicas aqui colocadas. E qual que é o ponto? Que essa lógica de ecossistema, né, tem aqui alguns pontos de atenção. Acho que sobretudo aqui a variável de governança, né, em que você tem aqui alguns atores com funções muitas vezes sobrepostas, né, então são fornecedores, são usuários, são concorrentes também, acho que tem vários casos, e que tem aqui um poder de controle, né, sobre as regras de acesso. Então, por exemplo, uma App Store, né, ou um sistema operacional móvel, você vai ter ali regras muito importantes e que são constitutivas para toda a economia digital, né, por exemplo, o pagamento pelo celular. Isso é algo cada vez mais relevante, cada vez mais objeto aqui de atenção, né, no mercado de pagamentos como um todo, porque você tem ali, né, toda uma cadeia que depende no final de um aparelho, de um sistema operacional, das regras de uma loja de aplicativo para poderem operar. E o que, né, e é isso, o relatório, claro, vai desenvolver aqui de forma muito mais completa, né, do que essa mensagem sintética que eu estou passando, é que tem aqui, acho que tanto no que aparece na tomada de subsídio, né, enfim, e tem aqui a contribuição do próprio CAD, né, que acho que é uma contribuição absolutamente relevante para o debate, são aqui algumas limitações no ferramental antitrust que existe hoje para dar conta desse fenômeno específico. Então, existe hoje uma limitação em identificar poder de mercado e que acaba cascateando tanto para o controle de concentração, né, acho que sobretudo aqui quando a gente olha para essa dimensão de preço zero, para a dimensão aqui do uso de dados e para essas empresas nascentes. Então, essa alavancagem dos efeitos de rede, né, e das economias de escala e escopo, ela muitas vezes passa abaixo do radar antitrust, então isso é um problema. Idem aqui para controle de conduta, né, e acho que volta ali para o primeiro ponto que a gente falou aqui sobre o custo e a demora e a dificuldade, né, em lidar com mercados que são muito dinâmicos. Então, 3, 4, 5 anos é mais do que suficiente para alguns desses mercados, né, tombarem ou para uma situação de dominância se consolide. E a gente tem aqui, além disso, casos em que os relatórios, né, no Reino Unido, na Europa, Alemanha, Japão, enfim, tem uma série de políticas e série de estudos sendo feitos que mostram que, em vários casos, ou já passou então esse ponto do tombamento, e é muito difícil de reverter, ou muito difícil de replicar essa experiência, ou de criar concorrência, ou que a concorrência ela seria inviável, ineficiente, né? Ou que você já teria um cenário de ausência de pressão competitiva e assim, por consequência aqui uma extração de renda monopolista nesses casos, em que tem situações então assim que mesmo o antitrust mais ágil não daria conta.
em que a concorrência ela é muito remota, a possibilidade de concorrência aqui ou enfim, e aí você precisa de outros mecanismos para aumentar a contestabilidade e para gerar aqui pressão competitiva. Então, sobretudo, né, e olhando aqui para a lógica de ecossistemas, em ecossistemas que são marcados por por um grau de complexidade elevado, então são múltiplos serviços conectados, né, com efeitos de rede muito forte e economias de escala e escopo muito relevantes, em que você tem aqui essa dinâmica do vencedor levar tudo ou quase tudo. Então, o que a gente tem visto é que esses segmentos, né, muitas vezes, não estamos aqui, né, sendo taxativos sobre quais são, mas que esses segmentos, eles, né, é, merecem aqui um olhar diferenciado, né, para ver aqui se realmente é o caso. E aí, o trabalho, e aqui eu vou trazer só um exemplo que a gente destacou, a gente chamou atenção para a publicidade digital, para passar um pouquinho para tangibilizar essas características que a gente falou sobre a complexidade de alguns ecossistemas e sobre os papéis múltiplos, né? Então, como que essa dinâmica competitiva, você tem um ator que uma plataforma que é um buscador ou uma rede social, né, que tem um serviço aqui gratuito para uma audiência, que coleta dados dessa audiência, desses consumidores, e que depois vende serviços de publicidade e que também está integrada verticalmente aqui com as plataformas que fazem a gestão ou leilão desses espaços de publicidade. Isso é absolutamente central para a economia digital. Né? Então, você tem aqui uma característica, né, de complexidade em que o exercício de poder de mercado ele não é feito aqui numa lógica tradicional, brick and mortar, ou numa coisa aqui, numa dinâmica muito linear, pelo contrário. Então, dar conta disso, identificar esses cenários, é um passo importante, né, para poder, assim, exemplificar o que é essa limitação, então, como aqui a gente tem novas características que estão passando ao largo do antitrust, então, assim, ver onde que está a real complexidade e quais são os locos, né, quais são as situações em que aqui são candidatas a um olhar diferenciado, né. Então, o que a gente mostra, né, a gente desenvolve, tem aqui uma análise de rede, né, de organização industrial dos serviços digitais no Brasil, em que a gente, acho que, sobretudo, tenta traçar aqui um mapa e um olhar que coloca aqui uma topografia, hoje, né, essa topografia ela é sempre dinâmica, da economia digital brasileira e dos contatos multimercados entre várias plataformas, entre vários, né, ecossistemas e como que você tem ali alguns com uma centralidade maior, ou que tem aqui uma complexidade maior e uma sobreposição de segmentos. Então você vai ter ali nuvem, rede social, entrega, é, publicidade, entre outros serviços, combinar sistemas operacionais móveis, loja de aplicativo, buscador, browser, combinados, né, e gerando aqui situações muito únicas de exercício aqui de captura e de exercício de poder de mercado. Então, é o que a gente está colocando aqui como proxy de relevância, né, de uma relevância tão grande para a economia digital, que merece aqui, eventualmente, né, você precisa ter um olhar específico para dar conta desse fenômeno, né? Então, aqui, de novo, né, é uma lista, é um olhar indicativo para a economia digital, e que a gente coloca aqui alguns primeiros achados, alguns primeiros pontos. E aí, mas o principal recado aqui, não é nem ali sobre um serviço específico, sobre um grupo econômico específico, mas acho que a mensagem é que a probabilidade de eficácia do antitrust, como a gente tem hoje, ela é inversamente proporcional à complexidade desses ecossistemas. Mas, né, então a gente tem visto aqui uma menor probabilidade, isso aqui no Brasil e no mundo, e que a gente tem aqui justamente esses casos em que, olha, precisam de um olhar diferenciado. Então, acho que esse aqui é um ponto importante e aqui um descompasso que a gente tem hoje entre a importância da economia digital para o Brasil, a importância de fomentar aqui a tecnologia e que esses atores aqui no Brasil consigam ter um ambiente competitivo, né, sobretudo os que dependem, né, desses grandes grupos de serviço aqui para desenvolver suas atividades, né, pagamentos, entregas, enfim, uma variedade aqui, né? A gente tem uma indústria, né, startups variadas aqui que trabalham e que dependem dessa cadeia de serviços digitais, mas que ao mesmo tempo a gente precisa olhar, a gente precisa adequar o nosso arcabouço regulatório para poder lidar
com esse descompasso e que poderá nos impactar aqui no médio e longo prazo e ser um gargalo aqui para o desenvolvimento do país. Então, ao fazer isso, ao jogar a luz aqui e entrar nas propostas, a gente está olhando aqui justamente para garantir o fomento e o desenvolvimento desses negócios digitais, do empreendedorismo digital no Brasil, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí o segundo isso não é um debate unicamente brasileiro, né? Então, o que a gente fez aqui no estudo foi comparar, né, aproveitar que o Brasil largou um pouquinho depois nessa agenda e tirar partido disso e olhar para o que o mundo tem feito, né? Então, a gente aqui analisou 10 jurisdições, países bem variados, assim, entre norte global e sul global, tradições jurídicas distintas, mas que a gente identificou, né, tanto aqui no soft law quanto em reformas legislativas, em novos instrumentos, novos mecanismos regulatórios, que tem uma transformação regulatória em curso, né? Acho que, em primeiro lugar, é isso, né? Quando a gente olha para Japão, para Austrália, para Reino Unido, para Alemanha, enfim, estou falando aqui casos além da Europa, né, para dar aqui um pouco uma tonalidade diferente, a gente vê as jurisdições se mexendo, se movimentando para lidar com esse descompasso, né, que a gente falou aqui. E em segundo lugar, que são abordagens que vão muito além, né, acho que do DMA. Acho que o DMA, a legislação de mercados digitais da União Europeia, ela é paradigmática, né, acho que ela enfim, é objeto aqui de debate e acho que as contribuições na tomada de subsídio, a literatura, né, tem se debruçado muito sobre o DMA, mas o que a gente acho que percebeu foi que tem muitas experiências que vão além da fórmula da União Europeia, e acho que eu queria trazer aqui alguns destaques, né, e aqui já caminhando para o final, que acho que eu já estourei aqui bastante o meu tempo, mas aqui caminhando aqui para alguns destaques que tem a ver com o que a gente está propondo, né? Então aqui, em primeiro lugar, o que nos chamou a atenção aqui, olhando para a Alemanha? Foi um processo em duas etapas, né? Então, os alemães reformaram a Lei de Defesa da Concorrência, introduziram o artigo 19A, e criaram aqui um processo que, envolve a designação desses agentes, né? Tem ali uma expressão em alemão que eu não vou repetir aqui porque eu não gravei, né? Então os alemães acho que ele tem essa vantagem de conseguir colocar as expressões longas para significados complexos, mas tem duas etapas. Então eles designam esses agentes com importância em diversos mercados digitais e com poder de mercado associado a efeitos de rede. E, em segundo lugar, eles determinam obrigações específicas para esses agentes. O Reino Unido segue uma lógica parecida e determina, além de uma lista, né, enfim, além de critérios qualitativos, aqui um porto seguro, um patamar mínimo de faturamento para poder designar, né, esses agentes com Strategic Market Status. E no Japão, né, que também passou uma lei recentemente aqui com regras ex ante muito focadas no segmento aqui de sistemas operacionais, que, de novo, é um segmento aqui absolutamente central para economia digital. A GFTC, né, então o CAD do Japão, ganhou novos poderes para aplicar regras ex ante, e os japoneses também já tinham uma primeira legislação de transparência focada aqui em marketplaces e em plataformas digitais. Então, acho que aqui são alguns exemplos e que vão dialogar com o grupo 1 de propostas que a gente está trazendo, que a gente apresentou no relatório, e que nesse momento a gente tem aqui lapidado e trabalhado e avançado no desenho delas, que é justamente para esses casos de plataformas com relevância sistêmica, para que a gente tenha aqui um novo mecanismo para promover contestabilidade, enfim, para que a gente, na ausência de concorrência efetiva, na ausência enfim, e na presença daquelas características, para que a gente tenha aqui esse novo mecanismo que assegure parâmetros de governança e que assegure aqui essa pressão competitiva, né? Sobretudo aqui olhando para o tanto de atores que dependem desses serviços aqui para poderem desenvolver seus negócios. Então a gente está aqui, né? Isso passa por, sobretudo, um parâmetro de designação de plataformas, então que a gente faça aqui um ajuste incremental na Lei de Defesa da Concorrência para inserir aqui critérios qualitativos, então conferir ao CAD um poder, naturalmente, né, balizado por esses critérios, mas para designar plataformas de relevância sistêmica para mercados digitais,
com olhar aqui, né, para um critério de faturamento mínimo também, e para que dois, em segundo lugar, o CAD possa, a partir de um processo administrativo, impor obrigações específicas a esses agentes. Então, um processo assim, que ele não tem, que a gente não parte de uma presunção, ao contrário aqui talvez, né, do modelo europeu, mas a gente confere aqui esse poder que a gente entende que, um, ele tem balizas suficientes para informar aqui o mercado, mas dois, confere ao CAD a flexibilidade necessária para lidar com dinâmicas do mercado de tecnologia que estão em constante transformação. Então, eu vou parar aqui, porque depois a gente pode falar um pouquinho mais ali nas perguntas e na interação, mas a gente entende que essa abordagem é uma abordagem que hoje ela é uma abordagem um pouco de meio do caminho entre uma regra que traz presunções ex ante, né, de forma que total, mas que dois, ela também confere aqui capacidades dinâmicas e a flexibilidade necessária para atuar nos casos que são críticos, né? Então esse é um pouco, é isso que está na mesa hoje, é isso que a gente está propondo, que a gente apresentou aqui no estudo e que a gente vê aqui como os próximos passos, né? Que é concretizar isso agora, é sobretudo aqui o que depende de matéria legislativa. Tem um outro grupo de medidas, mas que a gente pode debater mais para frente. Mas acho que esse é o principal, acho que esse é o que eu queria reforçar aqui, né, para a audiência e para os colegas aqui da mesa. E acho que é muito oportuno aqui o debate, que acho que é justamente no momento que a gente está aqui ouvindo feedbacks em relação ao relatório e aprimorando aqui as medidas nesse diálogo, né, dentro do governo, com o CAD e com a sociedade como um todo para chegar aqui a uma solução, né, enfim, uma solução adequada para o Brasil mas já nessa baliza que a gente entende aqui que é uma baliza equilibrada e que acho que inclusive aproveita o acúmulo institucional do próprio CAD aqui na dinâmica aqui do Brasil. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pela contextualização, pelo cenário que você descreveu e, sobretudo, pelas propostas baseadas em benchmark internacional que você trouxe aqui para a discussão. Vou passar a palavra para a conselheira Camila Cabral Pires Alves, a quem eu agradeço imensamente, mais uma vez, a gentileza, Camila. Que prazer ter você aqui. Pena que virtualmente, numa próxima, a gente te recebe aqui para uma outra discussão acadêmica. Obrigado, Camila. Obrigada, bom dia a todos e todas. Imagina, Diogo, eu que agradeço o convite, é um prazer. Agradeço você, agradeço Fabrício. É um prazer falar com a comunidade acadêmica da USP. Eu acho que não só por ser o centro que vocês são e representam para o país, mas também e para a política de defesa da concorrência, mas também porque, como professora, né, acho que toda possibilidade de interação acadêmica, para mim, é muita satisfação. Também cumprimento a todos da mesa. De fato, gostaria muito de estar aí presencialmente. Amanhã tem sessão, então não pude sair aqui de Brasília para estar com vocês, mas é um prazer e agradeço a possibilidade de contribuir online também. Bom, eu acho que todos já teceram bastante elogios, né, ao Ministério da Fazenda, à CRE, o secretário, seus técnicos, na pessoa do Alexandre, né, mas eu acho que eu não vou poder me furtar de fazer o mesmo. Eu acho que o relatório veio num momento crucial, né, dotado de muita responsabilidade institucional, muito cuidado, foi muito bem recebido pelo CAD, né, partiu de um pressuposto importantíssimo, que é a escuta e o diálogo com todos os agentes envolvidos, sejam eles públicos e privados. Então, acho que o relatório ele é um exemplo, né, um exemplo de condução, de construção de inovações regulatórias e de aparato jurídico institucional, né? Então, acho que a gente estava precisando, e mais do que precisando, acho que ele veio assim dotado assim com uma sabedoria e muito cuidado, de fato, muito cuidado institucional para a gente poder iniciar a discussão com bastante informação e bastante input, né? O relatório, o CAD fez uma contribuição na tomada de subsídio, né,
realizada pela Fazenda, e o entendimento que a gente pode dizer mais geral é que o relatório ficou bastante alinhado com o posicionamento do CAD nessa contribuição, né? Falando na contribuição, também é importante falar do nosso time de cá, né? A gente elogia o time da Fazenda, obviamente, mas a gente também precisa elogiar o nosso time daqui. Então, essa tomada, essa contribuição para a tomada foi realizada também com assessoria e muita gente especializada aqui no tribunal e no CAD como um todo. Enfim, eu acho que a gente teve um alinhamento, vamos dizer assim, né, dos desenhos mais gerais e daquilo que o relatório trouxe. E eu diria, assim, pulando um pouco a parte, porque eu acho que, para não ficar muito repetitiva, né, daquilo que a gente concordou muito, né, em relação às características das plataformas, aos desafios que são impostos, às diferenças, por exemplo, do ambiente digital para setores regulados tradicionais, as diferenças dos desafios das essential facilities para o que a gente enxerga nas plataformas e nos ecossistemas digitais, né? Enfim, bastante discussão do que a gente já fez de diagnóstico em relação a essas falhas de ecossistemas que são distintas e muito características desse tipo de organização, né, de agências, de agentes e por plataforma. Eu acho que o que a gente pode, assim, trazer que eu posso trazer, assim, para não me alongar muito dentro das características que a gente de fato concordou, é que a gente também se alinha à ideia de que é necessário um modelo regulatório ex ante, bem-vindo a simetria e bastante bem-vinda também a flexibilidade, como bem colocou o Alexandre, né? A ideia de que a gente se beneficia trazendo um aparato complementar, de complementariedade, né? O híbrido, vamos dizer assim, entre o ex post e o ex ante, a intenção de que a gente não abra mão, né, de uma intervenção proativa e também se garanta dos nossos instrumentos de enforcement ex post. E isso permite não só a agilidade que a gente precisa da própria intervenção, considerando o dinamismo desses mercados e a importância dessa questão, mas também, de novo, reiterando as palavras do Alexandre, que permita um ajuste fino das obrigações constituídas, que permita também um contínuo aprimoramento e ajustes dessas obrigações e dessas configurações que a gente vai precisar fazer dentro desse processo, né? Então, a ideia é que a gente não só, né, tenha um aparato institucional que tenha flexibilidade e seja adaptado, como ele também que seja adaptável, mas como ele também permita ajustes individualizados e esse acompanhamento contínuo para dar conta desse dinamismo, dessa transformação constante no setor digital. E aí eu acho que tem um ponto importante que eu queria destacar, que é que desse modelo que eu vejo como uma vantagem, que é para além dessa agilidade, né, a possibilidade de que a gente também tenha nesse olhar individualizado, né, a capacidade de olhar para as peculiaridades locais e para as prioridades locais que o nosso ambiente econômico, os nossos mercados e as plataformas aqui atuantes exigem, né? Então, eu acho que tem uma possibilidade, sim, de moldar essas intervenções sob medida, acompanhando as exigências que a gente vai ter para manter o ambiente concorrencial saudável e o dinamismo que a gente espera desses agentes, né?
Sob o ponto de vista do CAD, eu acho que a gente tem duas frentes essenciais que a gente pode ressaltar, né? A ideia da transversalidade, então acho que a gente colocou também bastante na contribuição o fato do CAD, do órgão de concorrência, não só o CAD, como outros órgãos de concorrência no mundo, ter essa capacidade transversal, horizontal, de olhar diversos mercados, né, sem exceções, e uma adaptabilidade de reconhecer essas nuances competitivas, e a gente entende que o, que o digital ele vai permear a economia como um todo, e naturalmente todos os setores, então acho que esse transetorial, que a gente pode falar assim, né, é uma característica importante e necessária para lidar com isso. Uma outra questão que eu acho importante, né, é que a gente já tem uma expertise acumulada já há bastantes anos no processo, inclusive, de traçar o diagnóstico das necessidades específicas para as análises desses mercados e dessas plataformas. E um outro ponto importante, não menos importante, eu acho, é a capacidade de diálogo com demais agências reguladoras, né? Então, acho que esse é um processo natural, que acontece já naturalmente dentro do CAD. Agora, obviamente, que a gente vai enfrentar necessidades de adaptações institucionais, é óbvio, se a gente for, se a proposta for de fato implementada e assim for, é mais uma, atribuição, o que, nas palavras do relatório, exigiria uma unidade especializada de mercados digitais na autarquia, enfim. Também, ainda que, desculpe, uma unidade especializada em mercados digitais e em linha também do que está sendo proposto lá fora, né? Um outro ponto que eu acho bastante importante de colocar, especialmente aqui nessa arena acadêmica, que eu acho que é um ponto de reflexão importante, é a discussão da inovação, né? Então, eu acho que o relatório se preocupou, e eu acho que é uma preocupação bastante relevante, em destacar não só todos os elementos que enquadram esse tipo de organização econômica, né? E apresentam os desafios concorrenciais, vamos dizer assim, né? Que a gente se depara, mas também a importância de manter o dinamismo e manter o digital como uma fonte de competitividade, de produtividade, como o Alexandre também trouxe. E aí eu acho que tem um ponto importante que também tem a ver com o modelo proposto, que é a possibilidade, que foi também objeto de muitos comentários do secretário no evento do IBRAC, na semana passada, que é a possibilidade que esse modelo gera de travar iniciativas que são negociadas, né? Então, a ideia de que essa possibilidade de aproximação com os stakeholders, de se conhecer a fundo as especificidades dos serviços e do gatekeeper regulado, ou sob regulação, né? Entender as particularidades tecnológicas, mercadológicas, estratégicas, né, dessas relações, de como dessas relações entre os agentes são construídas, para poder trazer aí um diagnóstico, uma lista de obrigações que são específicas a esse agente. Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso traz uma espécie de consciência, né? Primeiro, de que iniciativas regulatórias e promoção da inovação não são objetivos
que não tenham capacidade de correrem juntos para o mesmo objetivo, né? E que a gente, enfim, que a gente faça, continue numa linha de trazer a discussão para esse campo, né? Num novo espírito regulatório, em que a gente não só conteste poder econômico, poder de mercado, mas também que a gente promova contínua inovação. E para finalizar, eu queria também trazer uma outra oportunidade que eu vejo assim desse momento, né? Olhando também academicamente e provocando vocês enquanto comunidade acadêmica, né? Eu acho que é uma oportunidade que o digital abriu para a gente de posicionar a política de defesa da concorrência dentro de um escopo de política pública. Então, a ideia de que ela precisa ser menos insulada. Então, quando o relatório apresenta discussões de competitividade, produtividade, inovação, o que ele está dizendo é, olha, a política de concorrência bem executada, a política de concorrência atenta à realidade dos mercados, ela tem um desdobramento importante para outras muitas políticas, né? Para a política de inovação, para a política industrial e para a preservação da competitividade, enfim, para outras políticas regulatórias. A gente pode falar também de proteção de dados, direito do consumidor e muitas outras, né? Então, eu acho que é uma oportunidade dupla, uma oportunidade de não só posicionar e valorizar a política de defesa da concorrência no amplo escopo de outras políticas de Estado, dessa relação que ela tem e da sua importância, e também de conectar nosso papel de promoção da concorrência, olhando e acompanhando a realidade dos mercados e das transformações recentes e que serão contínuas da nossa economia. Muitíssimo obrigado, conselheira Camila. Vamos adiante com o Christian, seguido pela Veridiana e depois pela Paula. Christian, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Diego. Bom dia a todas e todos. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite ao professor Diogo Coutinho e ao IBRAC, e também pela oportunidade de apresentar aqui essa manhã. Eu lembro bem que foi uns anos atrás, quando eu vim para cá a última vez para fazer uma palestra, acho que foi um evento que a gente fez sobre direito concorrencial e o Brasil, e o papel do Brasil na OCDE, e um grande prazer agora voltar para cá, para USP, São Francisco. Muito obrigado. Começa a minha fala em português, mas vou continuar em inglês agora. Now, turning really to our topic of discussion today, first I would also like to congratulate both, USP and Professor Coutinho and IBRAC to bring this topic and to have this discussion and event today, because I think it couldn't be more timely to have, like to dig deeper into kind of like what the Ministry of Fazenda's current proposal is, how it fits into kind of like the broader international context when it comes to international competition and regulatory proposals worldwide. And of course, what we really have to focus on as Brazil is debating its own set of proposals, and how can that potentially have a significant impact in other jurisdictions, including in other countries in Latin America. So congratulations on this timely topic again and the discussion. And based on that, in my initial remarks, I thought I would focus on three main things that I would like to provide some context about. First, really stepping back a little bit and look into the global context of digital competition and regulation, how it works worldwide, and based on what we've heard from Alexandre as well, regarding other proposals in other jurisdictions, how the Brazilian proposal fits into some of those, but also what we have learned in other jurisdictions based on the debates and, of course, the first few months of some of those regulatory experiments. Then second, I also wanted to make sure that we focus on some very important and key policy considerations that really policymakers should keep in mind when focusing on digital regulation in markets that are connected or what we often call digital, which obviously is now broader and broader parts of the entire economy as the whole economy in every jurisdiction is being digitalized. And third, really to zoom on some of the specifics
of the Fazenda's proposal and see how it potentially can work in practice. What are the key questions, concerns, and likely challenges that CADE or in general, like any, regulator in this space would face when it comes to the particular proposal in Brazil. So starting with the global context of competition, regulation, and digital markets, first, I also wanted to, of course, congratulate Alexandre and the entire team, from the Ministry of Fazenda, not only on the consultation earlier this year, and then we've heard that there have been several dozens, I think over 70 or so comments received. I also submitted, like on behalf of CCIA, some comments on that, but also kind of like the deeper dive and the research that really went into some of the documents that have been, like released for the last several weeks as well, whether that, like the individual reports focusing on the economics of digital markets, also looking into kind of like what has been happening worldwide with the digital proposals in other jurisdictions, and have this broader view of the 10 other jurisdictions that the Fazenda has focused on and how it's been functioning in other countries, but also providing another deep dive in how all of this fits into the Brazilian digital ecosystem and focusing really on the Brazilian digital markets in that phase. And I think it's really important to step back in that regard and have a kind of like have a sense of what has been happening in other jurisdictions based on those proposals that Alexandre's slides also kind of like showed us. We have seen that, there are, as of now, very few, regulatory frameworks, ex-ante regulatory frameworks for digital markets that have been implemented. We see that, it's basically 2 that worldwide have been fully operational for some time in digital markets. One is Germany's so-called Section 19A under the 2021 10th Amendment of the German competition law. So we have about 3 years of experience with that. And of course, what often is discussed internationally very heavily is the European Digital Markets Act, the DMA, which has been fully operational only since March this year. So we have about 6 or 7 months of experience with that. We also see that, of course, the United Kingdom's DMCC, the Digital Markets Competition Consumers Act, is nearing its completion, but it's not fully operational yet. And when we look at these different types of proposals, really see that, as we've heard, Brazil is focusing more on a hybrid or a mixed version of taking some of the different proposals or some elements from different regulatory frameworks and trying to come up with its own proposal. What one also sees that the Fazenda's current proposal, I think, is more closely follows, or at least, when it comes to kind of like what perhaps it might have been impacted by, is obviously the closest to the DMCC format that, again, in the UK hasn't been fully functional yet. And of course, we also see other jurisdictions coming up with additional proposals and debates in this space, whether it's Australia's codes of conduct type of proposals, or, as we've heard as well from Japan, we actually see 2 things there. On the one hand, for online mobile ecosystems, we have seen the recently adopted law focusing on, so-called smartphone competition. But on the other hand, which is more of an ex-ante regulatory framework for this particular area. But also, it's important to keep in mind that Japan, Korea, and some other countries have also been implementing so-called co-regulatory approaches in this space. So since, for example, 2020, Japan's Transparency Act actually really stipulates a co-regulatory approach between, policymakers and regulators working together with technology companies, and under the, like premises and principles of fairness and contestability, really working together on trying to find the best approaches to make sure that the system is competitive and there is innovation in the place. Now, what we also have to keep in mind when we compare and contrast some of these international proposals is that obviously, competition and regulation, especially in the digital or connected markets, really doesn't exist in a political vacuum. We really see that in a number of jurisdictions where these proposals come from, they might have fairly different policy objectives and political objectives, and really see broader centrifugal forces in this space and broader political objectives, whether it's the technological sovereignty issue that obviously has been a key objective in the EU, or what we see in other jurisdictions in response to content moderation, fake news, which obviously has been a big debate in Brazil, AI, obviously, that has been a really important issue and a growing issue in digital markets, and how kind of like some of these proposals might play, and how
that interconnectedness of different policy areas might be important when we consider digital regulation in this space. Of course, we understand that the current Brazilian proposal really focuses on the competition issues, and we've heard several times that this is separate and apart from, fake news or content moderation, any of those issues. But I think it's really important to keep in mind that once we get to regulation, many of those proposals tend to get mixed up, and I think we've seen it in a number of jurisdictions as well. And last, as part of my broader kind of like global context setting, is it's really important to keep in mind some history lessons that we've learned from regulation in a number of different sectors. And of course, Brazil has a long history of regulation in a number of sectors, whether it be financial services, transportation, professional services or others. So you really see in a number of jurisdictions, the economy moving away from kind of like the regulatory concept and doing more deregulation, what we have seen over the last couple of decades in Brazil. If you look at examples, for example, in the United States of regulation, it's really important to keep in mind that there are some broader policy objectives that might be laudable, whether it's fairness, contestability, which often obviously are highlighted regarding the European DMA. But even in the United States, in the transportation sector, we see over the last several decades some important regulatory lessons as well of how not to regulate. And that included, for example, regulation that in the transportation sector in the United States were brought by, the ICC, the Interstate Commerce Commission, and the Civil Aeronautics Board, two agencies that in the 1960s, 70s, for example, were tasked with addressing regulation in the transportation sector under, fairness principles and fairness and transparency principles. What we really see is these principles might sound easy or straightforward, and who wouldn't, in general, one would think, support the idea of fairness in the marketplace. But it's extremely difficult to actually come into regulations that would really provide the best answer of how, why, and why that is the best way to address, a particular market concern or an issue. What we really see is, for example, with the transportation regulation examples in the US, that after those regulatory examples were brought, within a few years, economists show that they actually harmed competition and innovation, the very concept they were brought to bear. And then in the end, after a few years, it was obvious that they did not only not serve their role, but they harmed competitiveness and economic growth in the transportation sector. As a result, for example, those two agencies were abandoned and disbanded in the 1980s and 90s, which again just shows us, history teaches us lessons to make sure that it's not only important to keep in mind what, policymakers want to regulate, but it's a particularly important element as well to make sure that over time, those policy objectives remain the same. And then they really are future-proof in that regard. So a couple of key policy regulation or considerations that I think is really important to keep in mind when regulating digital markets is first, and I think, Alexandre also mentioned the very important impact of a digital market regulation, of course, on the broader Brazilian innovation and startup ecosystem. And if we look at Brazil's very impressive startup ecosystem, we see that it is really a leader in Latin America and then globally as well. You see approximately 70% of the startups in Brazil, are like Latin America, 70%, of Latin American startups are from Brazil. But also, Brazil also has the 5th largest fintech market in the world. And many of you obviously are familiar with many of the companies in that particular place, many of the business models that have been created. Also importantly, Brazil is the 2nd fastest growing app market in the world. So when we think about how particular digital market regulation can make sure that innovation remains in the particular place, you really see that these types of innovations, these types of new companies, these startups were born in a regulatory framework in which the particular proposal obviously hasn't been in place. So it's really important to keep in mind that when it comes to new regulation, it really shouldn't hinder, startups and of course, innovation in the marketplace. When it comes to tighter measures over platforms that perhaps will be, designated under systematically relevant, roles, it's really important to keep in mind that data usage and the ecosystem integration concept really could discourage some startups from experimenting with new business models. And this could really
limit their ability then to disrupt, incumbent companies or find unique niche areas or new areas in which they might want to expand. And I think another really important point in that regard is Brazil, as the current G20 chair as well, has been leading a discussion on digital transformation in the G20 internationally as well. And the really key point there is what we all should consider is there's a global competition for technology investments worldwide. And it's really relevant for rollout of new technologies as well. So the question in that regard is, how do particular countries want to position themselves in this global race for, competition for investment? When it comes to new compliance costs that new, digital regulation might bring, obviously it might decrease predictability in a particular market when international investors or international companies are looking into coming to jurisdictions. And I think what's also important to keep in mind is, digital regulatory proposals really might have a very significant impact on the global export competitiveness of Brazilian companies as well. And then I mentioned the fintech example. There are obviously a number of fintech companies that grew out of Brazil that have become regional, global as well. So when it comes to global regulation as well, it's really important to keep in mind how the national digital regulation would significantly impact not only the regional, but the global export competitiveness of those companies too. Now, last, I wanted to zoom in on a couple of specific points from the Fazenda's proposal and really how potentially that could be applied as we are debating these important issues. How could it be applied in practice, which obviously would be the most important question with any type of regulation. Obviously, there is some further clarity, I think, that will be needed regarding the designation thresholds and the process in that regard and how systemically relevant companies would be designated. I think it's really important to gain some further clarity on the ecosystem theory that we've heard, from Alexandre as well, like how it should be narrowly tailored and really not harm competition innovation that I think we all agree we want to make sure that Brazil will be able to continue to innovate and have a robust competitive ecosystem. Obviously, another big question is the institutional design of this. I think we've seen the clarity in the responses to the, to the consultation as well that, a number of commentators also suggested that it would be then CADE, obviously the agency that should be dealing with these types of issues if the regulation will happen. But it's really important to keep in mind what types of checks and balances there may be in place in that regard, because if there would be this two-step process regarding the designation and CADE would have an additional investigation of trying to set the particular service elements, saying the particular ecosystem elements that would be then designated under the particular proposal, it obviously is a very significant authority and power. So one should make sure that it comes with the necessary checks and balances in that regard. And in that regard, it's also important to keep in mind what the framework of the cooperation with other agencies would be. As I mentioned, there are a lot of interconnectedness. There are a lot of interconnected areas in this particular space, whether it's, with ANEPD, whether it's Anatel, or other particular agencies. So it's really important to make sure there's a smooth working, whether it's a working group, whether it's some kind of working mechanisms, but just to make sure that all of those points are taken into account when regulation is being discussed in digital markets. And last, looking back or stepping back from a Latin American perspective as well, obviously CADE has been a leading agency, not only in Latin America, but worldwide as well. When it comes to different models of digital regulation and the role competition enforcers and regulators play in that particular space, it's also very important to keep in mind then the potential for fragmentation or future, what we call often informed divergence among different jurisdictions, if there would be different rules that perhaps or regulations that other jurisdictions, even in Latin America, wouldn't follow. So I think it's really important to keep in mind how that would lead then to potential results, whether it's technology rollout, technology advancement, and as I mentioned before, innovation growth, and of course, investment in Brazil as well. Muito obrigado. Muito obrigado, Christian. Obrigado pela sua perspectiva e participação nesse evento. Muito interessante. Vamos adiante com a Veridiana. Obrigado você também, Veridiana. Que bom ter você aqui de volta. A gente se conviveu aqui, se conheceu aqui. É um prazer te rever. Vamos lá, obrigado.
Obrigada, eu agradeço, o prazer é meu. Também ressaltando a importância de oportunidades e eventos como esse para discutir o relatório, discutir o futuro que se desenha a partir dele, o que gostamos, né, queremos que se desenhe a partir dele. Como o Diogo comentou, eu trabalho na Electronic Frontier Foundation, que é uma organização que tem atuação global em temas de direito e tecnologia, e a gente fez uma contribuição também à tomada de subsídios, e também, enfim, apesar de ser repetitiva, eu gostaria de ressaltar a qualidade do relatório da Fazenda, e não só em relação a diagnóstico mais geral, mas também trazendo já, né, fazendo já um esforço, não que outros relatórios não façam, enfim, do CAD, por exemplo, mas de analisar os ecossistemas digitais na economia brasileira. A gente vê tantas análises em outros mercados, principalmente, enfim, do norte global, e é muito importante fazer esse exercício a partir das nossas realidades do sul também. E aí, a minha manifestação vai bastante em diálogo com a nossa contribuição, e nessa discussão mais ampla, né, de regulação de plataformas, a gente ressaltou que e reforçou a importância de uma abordagem econômica e concorrencial no enfrentamento de desafios atuais relacionados às plataformas digitais, reforçando que muitas das preocupações acerca de efeitos problemáticos da concentração de poder em poucos e gigantes agentes de mercados digitais poderiam ser enfrentadas ou pelo menos mitigadas por meio de uma regulação econômica e concorrencial adequada desses mercados. E aí, já um ponto que me parece importante ressaltar da proposta, principalmente em relação ao grupo 1, né, de propostas, é uma incorporação mais consistente da compreensão de ecossistemas digitais à regulação econômica desses mercados, versus uma abordagem mais tradicional que tinha em conta cadeias lineares, né, e medidas, então, para adequar o arcabouço regulatório nesse sentido. E, nesse sentido, a criação e a designação de agentes com relevância sistêmica nos mercados digitais a partir de critérios qualitativos e quantitativos nos parece muito importante. Obviamente, a legislação, enfim, vai detalhar e trazer esses critérios, mas essa combinação de critérios qualitativos e quantitativos nos parece muito relevante, considerando critérios como acesso a grandes volumes de dados pessoais e, enfim, o cruzamento desses bancos de dados, né? E isso dialoga com questões que a gente tinha trazido, né, na nossa contribuição, inclusive como esse papel de agregador ou de orquestrador de ecossistemas digitais também traz vantagens enormes, não só em relação à maneira como governa os ecossistemas, mas também as possibilidades relacionadas à coleta e processamento de dados. Isso está presente também no relatório. E aí, por isso, reforço que a proposta ela articula preocupações que a gente apresentou na nossa contribuição, seja a partir do aprimoramento do ferramental de análise e intervenção em relação a agentes designados, né, que sejam sistemicamente relevantes, seja na atualização do arcabouço analítico para identificar poder de mercado e desenvolver teorias de dano, do dano no âmbito da aplicação da Lei 2.529. Então, questões que muitas vezes, enfim, são partes constantes desse debate e que ainda carecem, né, de um encaminhamento mais adequado no arcabouço jurídico brasileiro que lida com mercados digitais, dá respostas ao aumento ou tratamento excessivo desproporcional de dados de consumidores e usuários que podem se relacionar com teorias de dano atualizadas ou avaliação dos mercados a partir de agentes que sejam relevantes sistemicamente, como isso se relaciona com considerações de redução de qualidade de serviços e produtos, uma análise mais detida, detalhada, com mais elementos de combinação e fusão de base de dados, práticas de autofavorecimento, principalmente no contexto de integração vertical, redução de escolha do consumidor e efeitos deletérios à inovação em mercados digitais, que estão relacionadas com aquisições. Esse termo em português
horrível, né? Aquisições assassinas, killer acquisitions, tem um peso assim mais forte. E também a questão, um ponto que a gente coloca na nossa contribuição e que é um debate importante na análise de mercados digitais, é a prática de renunciar a lucros para aprisionar usuários, né, o efeito de lock-in, e aí é interessante, vai ser importante olhar para isso, tanto na combinação de critérios qualitativos com o quantitativo do faturamento, na designação do agente sistemicamente relevante, né, e o CAD com uma unidade especializada de estudos e monitoramento, poder ter a dinamicidade também de analisar, né, o quanto o critério de faturamento não pode, ele tem que, a assimetria regulatória é fundamental para garantir a inovação, mas o critério de faturamento também tem que ser dinâmico para que dinâmicas como essa, de renúncio a lucros, não sejam perdidas na análise, né, e, ao mesmo tempo, claro, tem todo um conjunto de medidas relacionadas ao grupo 2, que são aplicadas independentemente da designação, que também cumprem um papel fundamental para verificar esse ponto. Uma outra questão que eu gostaria de comentar é essa oportunidade, né, de estabelecer, a partir de uma designação de agentes, obrigações positivas e negativas, que começam com obrigações, né, procedimentais e de transparência, que são mais gerais, e isso, a assimetria de informação, o nível de assimetria de informação nesses mercados, e ainda mais numa perspectiva de países, né, do Sul, é um problema, e algo que essas medidas certamente vão contribuir a melhorar, seja do ponto de vista de agentes econômicos e de autoridades reguladoras, mas também do ponto de vista da sociedade civil, que é, enfim, o meu chapéu aqui, a nossa capacidade de compreender também a dinâmica desses mercados, os impactos desse mercado, é prejudicada em relação à simetria de informação que existe hoje. Então, também pensar nessas obrigações de transparência, não só a partir do que os agentes reguladores devem conhecer, mas também a partir de como essas informações podem ser colocadas à disposição da sociedade de forma mais geral, para uma série de, enfim, considerando preocupações que existem hoje em relação a isso. E, a partir de obrigações substantivas positivas, um ponto que a gente trabalha bastante na Electronic Frontier Foundation, uma discussão que a gente tem bastante em relação a mercados digitais, a interoperabilidade, a importância da interoperabilidade para lidar com os desafios colocados pelos efeitos de rede, pelos efeitos de, enfim, aprisionamento de usuários, e esse ponto nos parece muito importante, né, que seja uma das questões consideradas na legislação, seja, enfim, isso sendo uma obrigação positiva, seja também a importância de eliminar barreiras legais para que geralmente incumbentes usam para afastar terceiros que querem interoperar com as suas plataformas, e também seja no âmbito dessa regulação mais geral, seja a partir e na avaliação de oportunidades de regulações mais específicas, também olhar, né, para oportunidades e relevância de separações estruturais estabelecidas ex ante em regulação. Isso a gente também discute bastante e colocou na contribuição com relação ao mercado de tecnologia de anúncios, né, que nos parece hoje, embora seja um ecossistema bastante complexo, com inúmeros atores, existem, enfim, 2 atores principais que atuam em diferentes partes dessa cadeia, que são o Google e a Meta. E aí, em relação a um outro ponto que nós colocamos na contribuição, mas que não é exatamente algo que necessariamente a regulação vai resolver, mas é um problema da dinâmica de investimentos nesse mercado, e que a regulação mitigue o fato de que os principais investidores nesse mercado também tendem a incorporar uma lógica, né, de o vencedor leva tudo, e deixam de investir, muitas vezes, em
plataformas inovadoras em mercados ou em parcelas desse mercado em que já se considera que já tem um vencedor, e aí investir em inovadoras não seria um investimento, ou em novas entrantes para essa parcela não seria um investimento, enfim, interessante. Então, essa também é uma dinâmica que a regulação, seja ex ante, seja posterior, pode ajudar a mudar ou a introduzir novas interfaces. E um outro ponto que me parece importante também dizer e ressaltar é a importância de interação com outras autoridades num debate mais amplo do que significa um debate de regulação para esse ecossistema digital, seja principalmente a NPD. Eu gostaria de reforçar aqui também a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Um ponto que a gente considera importante, seja em termos de pessoas efetivamente servidoras, enfim, da unidade especializada, ou uma interação dos seus servidores, né, do seu corpo técnico com outros técnicos, é a importância de olhar também para a dimensão de segurança dessas plataformas, e então a importância de que especialistas de segurança também façam parte desse debate, né? Um debate importante no contexto do DMA, principalmente tendo em vista a obrigação de interoperabilidade que se focou em mensageiros instantâneos, embora, enfim, da perspectiva da FF, é um locus melhor para isso seria o de redes sociais. A interoperabilidade no mercado de mensageria instantânea traz uma série de questões relacionadas à segurança. Então, por isso também esse comentário da importância dessa interação com especialistas de segurança. E com relação a, já olhando para as propostas, né, do grupo 2 e pensando na revisão do formulário de notificação e outras questões relacionadas aí ao rito e ao que se deve ser analisado, nos parece muito importante que a consideração de dados, de processo de tratamento de dados pessoais nesse contexto, claro, seja considerada do ponto de vista mais de mercado e dos insights que plataformas podem ter, e de outros produtos que podem gerar a partir disso, principalmente com relação a treinamento de sistemas de inteligência artificial, etc., mas a perspectiva também, né, de impactos em relação à privacidade e proteção de dados dos consumidores como parte de análise e difusão é fundamental e, claro, em conjunção, né, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com a Senacom, além também de considerações de impacto no mercado e no mundo do trabalho. Isso também nos parece importante. E para terminar aqui meus comentários, considerando o meu chapéu também como alguém que vem de uma organização da sociedade civil, então uma contribuição aí da sociedade civil não empresarial, ressaltar novamente a importância de utilizar a oportunidade que a regulação trará, que essa unidade especializada do CAD trará, de lidar com as assimetrias de informação existentes hoje e também explorar e aproveitar oportunidades de interação e subsídios da sociedade civil não empresarial, a partir de mecanismos de denúncia, a partir de comitês, grupos de trabalho, interação com o fórum interinstitucional que se prevê a criação. Enfim, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Veridiana. Interessantes sugestões e proposições. Vamos adiante com a ex-conselheira, Paula Farani. Eu vou apenas comunicar a todos e todos que, como a gente gostaria muito de poder ter uma interação com a plateia, nós optamos por não fazer um intervalo tão longo quanto a gente imaginou no início. A gente vai ouvir a Paula e aí a gente vai ter apenas um intervalo rápido de 5 minutos para trocar a mesa e ir para o segundo painel, para que a gente não atrapalhe a possibilidade de ter um debate. Paula, obrigado por sua participação e por atender o nosso convite. Imagina, Diogo, quem agradece sou eu. Acho que faço coro aqui a todos que já falaram e deram parabéns à USP pela iniciativa, ao Ministério da Fazenda por ter se colocado nesse debate, ter trazido
todo mundo para a mesa e realmente criar esse ambiente de trocas, né? Então, deixa eu já ir direto ao ponto aqui, porque eu sei que a gente está atrasado, primeiro, eu acho que a Meta já tem colocado que tem um ponto de vista diferente de alguns, ou talvez da maioria dos interlocutores aqui, sobre a necessidade de regulação, né? Isso já foi colocado na nossa manifestação, na tomada de subsídios do Ministério, e eu não vou revisitar aqui todos os nossos pontos, acho que isso já está colocado por escrito, eu já falei sobre isso em outras oportunidades, mas a gente tem a preocupação em fazer parte do debate, né? Então, considerando a visão do Ministério da Fazenda e do CAD e de outros de que deveríamos ter uma regulação, então, com esse olhar, eu queria dar a nossa contribuição sobre o que deveria ser considerado no momento da formulação da política pública, né? Então, eu queria trazer aqui alguns, o que eu vou chamar de princípios gerais da regulação, que a Meta entende que são importantes para que essa eventual regulação ela não incorra em dois erros que nós entendemos que podem ser realmente trazer muito prejuízo ao mercado. O primeiro seria a deterioração não intencional do valor ao usuário, e o segundo, a capacidade dos agentes de inovar. E eu sei que muito se fala na capacidade de inovação e no valor ao usuário, e eu vou tentar trazer exemplos concretos aqui e sugestões concretas dentro desses princípios, até para contribuir com o debate, né? E aí eu queria só começar ressaltando uma coisa que o Alexandre trouxe na fala dele, que é sobre o alto grau de complexidade desse mercado. E eu concordo, existe um enorme grau de complexidade nesse mercado. E também ele puxa o assunto de que existe uma menor efetividade do antitruste em razão desse maior grau de complexidade. Eu acho que a gente deveria não, talvez, descontar tanto a capacidade do antitruste de fazer com que os mercados funcionem, né? Os Estados Unidos hoje tem vários casos de enforcement ex post em andamento contra Google, contra Apple, em diferentes momentos, né? Alguns já em sede de execução, em que o antitruste tradicional está sendo usado. E aí existem diversos debates sobre definição de mercado relevante, sobre complexidade, grau de intervenção, momento, e aí aqui eu só queria realmente lembrar que temos algumas ferramentas que ainda se mostram capazes de lidar com esse alto grau de complexidade, e se vamos trazer outras ferramentas, então vamos pensar em quais princípios deveriam seguir, tá? Então, dentre os princípios que eu vou falar aqui, vários deles já estão no artigo 2º da Lei de Processo Administrativo, né? Legalidade, finalidade, motivação, proporcionalidade, e diversos também já estão no artigo 24 da LINDB sobre revisão de atos na esfera administrativa. Mas, indo aqui aos princípios. Então, o primeiro princípio que eu queria tratar aqui é sobre clareza e proporcionalidade. Os objetivos regulatórios, eles devem ser claramente especificados, e as medidas adotadas devem contribuir para os objetivos e não ir além do necessário para atingir esses objetivos. É claro que aí a gente, imagino que ainda vai ser muito debatido toda a parte de designação, os critérios qualitativos, quantitativos, os limites dos poderes da nova parte, do novo aspecto regulatório do CAD, mas uma experiência que a gente tem, que eu digo, a Meta tem tido com alguns dos outros arcabouços regulatórios em relação à clareza quanto ao fim do processo regulatório. Então, existe uma diretiva, uma proibição, um do, um don't, e aí as empresas vão e apresentam o seu plano de conformidade, como elas pretendem cumprir com a nova regulação. E não há, em algumas das outras jurisdições, uma indicação clara de aceitação ou não aceitação daquele plano de conformidade e do momento em que aquele plano de conformidade é aceito. E por que isso é importante? Vários motivos, né? Mas o principal é segurança jurídica, porque a empresa que é uma empresa inovadora, ela precisa ter a clareza e a certeza
de que, a partir do momento que aquele plano de conformidade foi aceito, ela pode construir em cima daquilo. Ela pode continuar inovando, ela pode continuar seu modelo de negócio em cima daquilo, sem a incerteza de que dali a um mês ou dali a uma reclamação de um terceiro, tudo aquilo vai ser revisto. Então, isso é muito importante, ter essa questão de finalidade, clareza e proporcionalidade. E aí, em relação à proporcionalidade, o que eu gostaria de trazer aqui é que tenha, em razão da assimetria de informação, em razão do alto grau de complexidade dos mercados, é necessário que a proporcionalidade ela seja vista como, primeiro, limitada a, eu não vou chamar de mercado, porque se eu falar de mercado, vamos dizer que eu estou tentando limitar a mercado relevante, mas limitar ao serviço, né? Então, aquele serviço que está sendo regulado, que a regulação se limite a ele e não haja uma extrapolação para outros serviços. Porque também, como já foi colocado pelo Ministério da Fazenda com muita propriedade, muitas das empresas elas não atuam em um único serviço. E existem spillovers de não só atividades, como de externalidades, tanto positivas quanto negativas, entre os serviços prestados. Então, é importante ter que a clareza e a proporcionalidade estejam presentes. O segundo princípio diz relação à proteção do valor para o usuário. E aqui, na minha opinião, isso é muito intimamente ligado com o consumer welfare, né, que já está na Lei 12.529, e que o fim último da Lei de Defesa da Concorrência é o consumidor, ele é o titular do direito, é a coletividade. Então, as intervenções regulatórias, elas devem evitar medidas que degradem ou reduzem a capacidade das plataformas de entregar valor ao usuário. E aqui, eu acho que uma forma de fazer isso é ter, dentro desse diálogo regulatório, uma confiança naquilo que a plataforma está tentando trazer como plano de conformidade. Então, se uma proposta de compliance, ela cumpre com os requisitos e com o princípio geral que está sendo regulado, então é preciso dar à empresa regulada a liberdade de apresentar o plano de conformidade que ela entende que melhor vai adequar e que vai trazer menos danos não intencionais para o valor do usuário. E eu falo de danos não intencionais porque certamente não a intenção do regulador diminuir o valor para o usuário, né? Isso é contraintuitivo. Acho que aqui todo o fundamento dessa iniciativa regulatória é de proteger o usuário e dar mais valor ao usuário por meio da concorrência. Então é importante dizer que, ao proteger o valor para o usuário, é protegido também a possibilidade da plataforma implementar aquela obrigação da melhor maneira possível. E aqui, isso por quê? Porque existem trade-offs e existem diversos danos que ocorrem ao mercado que não necessariamente são previstos pelo regulador. Saindo da Europa, tem dois exemplos que já se tornaram os mais conhecidos, né, que são os dois exemplos do Google Maps, que o usuário europeu agora não tem mais acesso ao uso do Google Maps de maneira intuitiva, e isso está perdendo muito valor para a plataforma e para o usuário. E o outro é do setor hoteleiro, em que quem está sendo beneficiado pelas mudanças na verdade, são as OTAs, né, as Online Travel Agencies, e não os hotéis diretamente, que na verdade estão sendo mais prejudicados hoje do que eles eram no mundo anterior. Bom, passando para o terceiro princípio, tem relação à sustentabilidade do negócio e tem relação também com isso que eu acabei de mencionar, né? Que basicamente a sustentabilidade do negócio as intervenções regulatórias não devem minar a sustentabilidade do negócio. Então, cabe à plataforma ou ao ente regulado decidir como ele vai sustentar o seu negócio, qual vai ser seu modelo de negócios. Por meio de um plano de conformidade, é claro que isso tem que ser adaptado, eventualmente, a depender das obrigações regulatórias que se colocarem. Mas não pode haver uma obrigação de alteração de modelo de negócios ou que seja preferido um modelo sobre o outro, se ambos atendem à mesma finalidade e ambos vão atender à obrigação regulatória. Então, é preciso dar liberdade para as empresas, para elas desenharem a sua conformidade à sua maneira, e dar preferência
E é preciso sempre que o regulador dê preferência à solução colocada pela empresa e não à solução que o regulador entende preferível. E isso evita que o regulador entre realmente no desenho de produto, porque ao se falar de mercados digitais, muito do plano de conformidade é a adaptação do produto. E se o regulador vai escolher não só o modelo de negócio, como também a forma como o produto será modificado, o que vai acontecer na prática é que teremos o corpo técnico do CAD desenhando produtos de empresas privadas sem o conhecimento aprofundado de quais são as interações entre os diversos lados da plataforma e as interações entre os diversos produtos, aqueles que já estão públicos e aqueles que vêm no pipeline, né? O quarto princípio que eu trago aqui é o incentivo à inovação. Eu acho que esse é um princípio que muitos já falaram, acho que existe alinhamento entre a proteção dos incentivos à inovação, tanto do setor privado quanto do setor público, mas eu queria trazer um caso concreto que vem do relatório do Ministério da Fazenda. Existiria a obrigação de reporte, né, por meio das empresas ao CAD, de suas novas funcionalidades, de mudanças nos termos de consentimento e termos de uso. Isso tudo é legítimo, ter essa escolha por esse reporte. O que preocupa a Meta é que esses reportes não sejam sujeitos a incertezas e atrasos. Ou seja, feito o reporte, que a empresa possa, então, continuar com as atualizações e possa continuar inovando, e que esses reportes, primeiro, não criem um ônus indevido e também não criem atrasos no desenvolvimento de produtos, né? Então, isso tudo, de novo, passa pela questão da clareza, da certeza, da segurança jurídica, de procedimentos que certamente ainda serão debatidos, mas que precisam ser muito claros, né? E aí o quinto princípio, penúltimo, já me encaminhando ao final, é a proteção da privacidade. Muito se fala de interoperabilidade, mas a interoperabilidade ela precisa ser equilibrada com proteção da privacidade, contra acesso não autorizado de dados e também com proteção por parte do setor público, dos dados que serão compartilhados com eles. E aí, já o último princípio é a garantia da capacidade das empresas de combater danos à integridade e à segurança. A quantidade de dados que é confiada às plataformas, e principalmente à Meta, é enorme. E a Meta tem diversos instrumentos de segurança para proteger o usuário de atores mal intencionados. Só que para isso é preciso uso de dados, é preciso rastreabilidade, e é preciso que exista um certo grau de não interoperabilidade, mas de capacidade de rastrear os dados dentro do todo o ecossistema. Então, vou dar aqui um exemplo concreto, tá? A Apple recentemente alterou a forma que as plataformas podem ter acesso aos contatos dos usuários de telefones de iOS, né? E em alguns casos, agora o usuário ele pode negar acesso aos contatos, ou permitir o acesso, ou permitir parcialmente. Isso é positivo do ponto de vista do consumidor, mas é muito preocupante do ponto de vista de rastreabilidade e segurança. Por quê? Porque se as plataformas não têm acesso aos dados de contatos e consiga compartilhar entre os seus diversos serviços os contatos de uma determinada pessoa, por exemplo, numa rede social versus no WhatsApp versus numa outra rede social, é difícil para as empresas fazerem o rastreamento dos atores mal intencionados. E se você consegue bloquear uma pessoa em um serviço, você às vezes não consegue bloquear em outro se não houver compartilhamento de dados. Então, esse exemplo só para dizer o seguinte, existem outras desculpa, me faltou a palavra, mas existem outras vertentes, às vezes não percebidas, quando se fala em restringir compartilhamento de dados dentro de um mesmo grupo econômico. Então, é claro que momentos como esse são
muito importantes para ter essa troca e para a sociedade civil e para as empresas poderem trazer para o governo, para o futuro regulador e para todos aqueles formadores de políticas públicas, algumas das preocupações mais concretas e mais práticas. E aí também, eu tenho certeza que tudo isso vai ser endereçado num futuro projeto de lei e na futura regulação que vai vir direto do CAD. Mas um ponto que eu acho que é importante também levar em consideração é que todas essas considerações que a Meta hoje consegue fazer e que empresas como, setores da indústria como CCIA e o IFF conseguem fazer, é porque já estamos passando por essa experiência em outras jurisdições. Então, é importante, por mais que exista uma vontade de regular e regular logo, é importante também olhar para os outros, como fez o Ministério da Fazenda, fazer o benchmarking e ver o que está funcionando e o que não está funcionando para a gente trazer aquilo que é o melhor para o Brasil. E aí eu finalizo aqui só dando parabéns mais uma vez ao professor Diogo, da USP, Fabrício e todos os demais envolvidos no evento. Espero ter contribuído. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Paula. Obrigado pela sua participação. Importante. Bom, agora são 8:50. Nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma rodada muito rápida e breve, lamento por isso, de perguntas e respostas. Houve 2 perguntas endereçadas à Dora, que nos assiste aqui, do IBRAC, que organiza a parafernália eletrônica desse evento. Eu até te agradeço, Dora, pela ajuda. Eu posso ler essas 2 perguntas daqui a um instante, mas eu gostaria de saber se a plateia gostaria de se manifestar em relação aos nossos e nossas palestrantes, e peço que sejam muito objetivos e breves para formular suas perguntas, para que a gente possa ouvir mais gente e dar um tempo de resposta para quem for perguntado. Por favor, poderia... se puder vir aqui, eu agradeço muito, porque senão... Deixa eu ver se... Acho que você pode usar isso. Desculpa fazê-la vir até aqui. Pode voltar se quiser ou fazer daqui mesmo. Eu não sabia que tinha um microfone sem fio. Acho que tem que ir em algum lugar que apareça, talvez. Aqui está a câmera. Tá um pouco escuro aqui, mas... Bom, bom dia a todos e todas. Eu sou Rita Blum, eu sou professora na área do Direito e Tecnologia. Estudo bastante IA, mais recentemente. E as pessoas me perguntam, porque eu sou especialista na área, estão incomodados, Paula, a pergunta é para você, com o IA, que agora está dentro de algumas conversas do WhatsApp, a gente vê que tem uma IA ali. E aí, num grupo de IA, de advogados de IA, um fez assim: IA, o que você está fazendo aqui? O que você faz com as conversas que você escuta aqui? Ela fala: não, a gente não analisa o conteúdo. A gente está aqui para, se você precisar fazer alguma pergunta de algum assunto, aprofundar. E aí, como professora doutora da área, eu penso, pelo artigo 5º, 10 e 11, a gente tinha uma privacidade das comunicações telemáticas. E pela jurisprudência, quando uma parte está na conversa, ela pode abrir aquela conversa. Só fiquei na dúvida disso. Eu entendo que a IA está com uma intenção ali, que deve manter a criptografia ali, mas eu fiquei pensando, se ela está aqui, ela é uma interlocutora da conversa. E pela nossa jurisprudência, em tese, ela poderia abrir. Mas eu não a convidei para a conversa, ela entrou na conversa. Então, eu queria que você me explicasse um pouco, tendo visto que você abriu sua fala com a transparência e, enfim, uma pessoa altamente capacitada para explicar isso. Acho que é até bom, porque aí explica, porque fica uma dúvida, né, para as pessoas. Obrigada. Obrigado. Mais gente? Mais interessados em fazer perguntas? Sim? Tem um microfone aqui. Eu vou ler, então, a pergunta que chegou através da Dora, do ex-conselheiro Rui Santa Cruz, da Universidade Federal Fluminense. Eu endereçaria essa pergunta de maneira mais geral, porque ela não foi direcionada a ninguém em particular, pedindo que
usem pouquíssimos minutos, por favor, para a gente poder terminar no horário, fazer um rápido intervalo, fazer o segundo painel com pontualidade também. Regulação ex ante não poderia engessar mercados complexos e com um grande ritmo de inovação, o que os torna imprevisíveis, inibindo o desenvolvimento de novos e melhores produtos? Essa é a pergunta do ex-conselheiro Rui Santa Cruz. Talvez eu deva direcionar essa para o Alexandre e para a Camila. Tem mais a ver com eles e ela, acredito. E a pergunta da Alice Perdigão Lana. Pensando nas propostas para plataformas com relevância sistêmica, qual deve ser o caminho para a proposição do novo instrumento legislativo? Talvez essa seja uma pergunta para a segunda rodada, para o segundo painel. Então, eu vou devolver a palavra para cada um e cada uma dos palestrantes, para que em 2 minutos no relógio, no máximo, faça os seus comentários finais e, se quiser, responda as 2 ou 3 perguntas que surgiram aqui, mas, por favor, com muita brevidade, porque nós queremos terminar o evento na hora combinada e não esticar muito o tempo que os nossos palestrantes e as nossas palestrantes estão nos dedicando aqui. Alexandre, vou te devolver a palavra pela ordem inicial, por favor. Ok, professor Diogo, obrigado. Eu vou ser super breve e pegar aqui alguns pontos que eu acho que, enfim, dialogam com as perguntas que apareceram agora e com as falas aqui dos colegas do painel. Acho primeiro destacar a limitação da proposta. Então, a limitação, ela é concorrência. Então, a gente não está tratando aqui de conteúdo, não está tratando aqui de liberdade de expressão, de inteligência artificial, de outros temas aqui da agenda digital. Ela é focada em concorrência e a gente tem aqui, acho que, um consenso importante no governo em relação a isso. Essa proposta tem um recorte. Segundo ponto, e acho que tem a ver aqui com questões levantadas aqui, tanto a pergunta aqui do Rui Santa Cruz, quanto alguns pontos aqui da fala enfim, super relevante aqui, fala da Paula, e os pontos do Christian, é o seguinte, não queremos regular além do necessário. Entendemos, por outro lado, que tem aqui um equilíbrio entre rigidez e flexibilidade que é necessário para que a gente consiga justamente ser preciso, conferir balizas, mas também não engessar a atuação da regulação e poder aqui lidar justamente com essa dinamicidade, com essa lógica aqui, que é uma lógica ainda, que vai olhar para o caso, para a situação de cada um desses atores, e que a gente entende que tem, né, a gente consegue chegar num caminho, né, e aí acho que o Christian mencionou aqui o setor, né, de fintechs e pagamentos, eu acho que esse é um exemplo muito relevante aqui na realidade brasileira, tanto por um lado, né, que é uma intervenção, né, um redesenho regulatório bem sucedido, então a gente olha ali para a lei de pagamentos e para o poder de atuação do Banco Central e para todo o infralegal que seguiu desde então, teve um impacto muito positivo para a indústria. E hoje o Brasil aqui tem enfim, um cenário completamente diferente do que era 15 anos atrás, em função de uma convergência, de um diálogo entre política pública, um regulador aqui com capacidade de flexibilidade e uma indústria aqui, enfim, investidores com capacidade e vontade de inovar. E as fintechs também apresentaram aqui algumas preocupações justamente pela ótica de pagamentos. Então, quando a gente olha aqui para o que trouxeram, para que algumas associações representativas importantes do setor colocaram, acho que é um pedido para que também algo seja feito nesse sentido, né? Então, acho que é um ponto aqui que a gente considera e justamente entende que há um caminho aqui, que é um caminho pró-inovação, pró-competição e pró-dinamismo aqui da indústria no Brasil. Então, acho que só aqui esses pontos mais gerais. E sobre encaminhamento legislativo, eu acho que esse é um ponto aqui que está em debate. A gente está muito preocupado aqui em lapidar o mérito e tem aqui a ideia de que até o final do ano o governo vai decidir como que isso será encaminhado. Se a gente vai enviar um projeto próprio ou se aproveitar algum dos projetos que já estão em debate no Congresso Nacional. É isso. De novo, acho que agradecer aqui o espaço e deixar aqui o Ministério, a Secretaria à disposição aqui para interlocução. Obrigado, Alexandre. Passar a palavra para a conselheira Camila. Obrigada. Eu vou pegar o gancho da pergunta do Rui, aliás, querido Rui lá da Fluminense.
eu acho que o grande ponto para essa dicotomia, enfim, que as pessoas colocam, né, e esse receio de que a regulação ingesse a possibilidade de inovação, partindo daquilo que está sendo proposto pela Fazenda em acordo com a contribuição do CAD, é a gente entender a importância desse olhar flexível e individualizado. Por que isso? Porque eu acho que grande parte do receio vem da colocação genérica, ou seja, inovação, regulação. Então, quando a gente entra nos específicos do processo inovativo, de como a inovação e do que é necessário, e olhando para os serviços específicos, para o gatekeeper específico, eu acho que aumenta uma capacidade de entendimento dessa complexidade que a Paula estava falando, e aí sim se organiza um conjunto de obrigações de fazer ou de não fazer, que se acomode nas necessidades específicas para a promoção da inovação, ao mesmo tempo que você protege a concorrência, né? Então, a gente estava falando ali no contexto da proposta, né? A aproximação dos stakeholders, o entendimento a fundo do modelo de negócio, das particularidades tecnológicas, das estratégias e compreensão daquilo que é benéfico e daquilo que não é, que gera barreira de entrada continuada, enfim, tombamentos e entrenchment, e que mais a gente consegue aí colocar nos novos conceitos que a gente precisa explorar nesse nosso mundo digital. Mas acho que isso é um ponto muito importante, um ponto de aproximação, um ponto de individualização e de flexibilidade. E um outro ponto importante também que eu acho que diminui o receio é a continuidade, um esforço contínuo, não só nesse diálogo, mas também de acompanhamento e monitoramento, além do desenho híbrido ex ante, ex post, como a gente colocou na apresentação. Obrigada mais uma vez, é um prazer estar com vocês e, de novo, sempre muito feliz de fazer contato com vocês da USP e do propor discussões e debater reflexões com a academia, que é tão importante para a gente agora, nesse momento especialmente. Obrigada. Obrigado você, Paula. Paula não, perdão, Camila. Obrigadão pela sua resposta. Vou passar a palavra para o Christian. Obrigado, Diogo. Yeah, just quickly on this, I would just go back to the importance of keeping in mind that, we are dealing here with regulatory experiments with which we really have, like globally very limited experience. So I think that really requires, based on this, a very careful and cautious approach when regulating digital markets, which obviously will have really very significant impact, on consumers, on the digital ecosystem, and of course the broader economy of any jurisdiction as well. In that regard, it's really important to, again, just to keep in mind, we always have to look into the costs and benefits of different regulations and how that can play out and how important that is to do before embarking on a particular, adopting a new regulatory framework in that regard, and how future-proof that can be over time and how that impacts then, both innovation, investment, and of course, the consumer's well-being. One point that I just wanted to add is, the report of the Fazenda talks about, certain exclusivity agreements, killer acquisitions. We've heard about aquisições, which I think, we might want to keep it in English. I agree. And then kind of like how self-preferencing may pose competition concerns. But again, the key for any regulation in digital markets is that any regulation really should address actual competition and regulatory issues versus theoretical or hypothetical ones. And one example that I also think is important to keep in mind is the new rules that are being proposed potentially for acquisitions. Additional increased scrutiny on transactions involving high-user digital platforms could really limit innovation in that space. Kaji did a study, reviewing technology transactions from a 10-year period. It didn't really find significant killer acquisitions concerns. So I think it's really important, again, for us to step back and make sure that what any regulation will address are real competition concerns for which regulation would be necessary and important.
And it's really important, again, just to get it right for, Brazilian consumers, the economy, and of course, Brazil's regional and global competitiveness as well. Thank you. Muito obrigado, Christian. Por favor, Veridiana. Bom, também no debate inovação, regulação, acho que é importante a gente olhar, e o relatório da Fazenda, quando faz análise de rede, tem uma figura, enfim, que acho que todo mundo que viu o relatório certamente chamou a atenção para ela, que dá uma ideia, enfim, mais geral, né, tanto da diversidade quanto da concentração, né, de alguns atores, principalmente quando se considera múltiplos segmentos sobrepostos. Então, também é importante considerar que a dinâmica dos mercados e dos ecossistemas digitais, na maneira como se coloca agora, ela em si mesma também traz, né, elementos e processos que terminam por engessar a inovação, seja numa dinâmica de investimentos que também acaba fortalecendo ou consolidando vencedores, a partir de uma dinâmica de killer acquisitions, para manter em inglês. Então, também cabe, né, ao direito concorrencial olhar para isso. Claro, poderia ter intervenções ex post lidando com isso de maneira suficiente, e aí uma das palestrantes aí da próxima mesa pode falar até com muito mais propriedade do que eu dos problemas do nosso direito antitruste em fazer isso, a Beatriz Kira, em conseguir fazer a partir de controles de estrutura e de condutas, endereçar esse problema. Claro que também a proposta da Fazenda passa por mudanças nessa regulação, né, no grupo 2, mas, enfim, não estávamos sendo capazes de fazer isso, e a regulação ex ante, ela também pode e deve cumprir um papel com esse objetivo de permitir a inovação e o não engessamento, porque as próprias dinâmicas de mercado também muitas vezes podem levar a isso se algumas questões não são bem calibradas. E a partir da proposta que a Fazenda faz, de pensar em uma unidade especializada que consiga analisar e estudar a situação concreta de um determinado agente e pensar obrigações positivas e negativas individualizadas a partir disso, e, claro, pensar quais são os checks and balances e a participação e os insumos, né, importantes para essa análise, nos permitem fazer uma combinação que vai contribuir a essa inovação e não o contrário. Essa é a minha esperança. Paula, por favor. Obrigado, Veridiana. Obrigada, professor Diogo. Eu vou ser muito breve aqui e vou responder a pergunta da professora Rita. Professora, acho que é um excelente ponto, uma excelente pergunta. E o que é importante destacar é que o IA da Meta, que agora está dentro do WhatsApp e dentro de outras superfícies também da Meta, ele é um feature adicional, né? Então, ele não é um interlocutor da conversa, ele não está ali escutando tudo, ele não está lendo tudo. A única informação, na verdade, que é processada pela Meta, e o momento em que essa criptografia não se aplica mais, é no momento em que o usuário manda uma mensagem para o IA da Meta, né? Então, botando lá, @AI, agora esqueci qual é o comando, mas que vergonha, né? Mas @whatever, você, então, aquela informação, aquela mensagem é lida pelo IA e ele é usado para fornecer uma resposta. Nenhuma das mensagens anteriores, posteriores, a não ser que seja explicitamente chamado, o IA não faz parte da conversa, não lê a conversa, não tem acesso às mensagens. E aí tem toda uma infraestrutura justamente para resguardar que, como o processamento dessas informações não todo ocorre on-device, né, uma parte é processada pela Meta, fora do device do usuário, até porque senão teria que ter todo o IA da Meta dentro do telefone da pessoa. Existem diversas salvaguardas para que as informações não sejam identificáveis, então não sai o telefone da Paula mandando para a Meta essa informação. O processo todo é bastante complexo, eu até conseguiria explicar aqui, mas não tem tempo para isso. Mas eu queria dizer que tem uma página na internet em que tudo isso é explicado, que é o faq.whatsapp.com, e são diretivas globais, na verdade, que explicam justamente quais informações o IA tem acesso, quais não tem, como
como dar esse acesso e como resetar todas as suas conversas. Se você quiser apagar todas as suas conversas e resetar tudo aquilo, tem um comando também, se eu não me engano é /reset AI, em que ele apaga todas essas informações. Então, tudo isso foi pensado justamente para dar privacidade, para dar segurança para o usuário, de que, enfim, a criptografia ela permanece bem e bastante viva. Obrigada, Diogo. Obrigado, Paula. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro painel, cujo escopo principal era a descrição mais geral da proposta e do estudo feito pelo Ministério da Fazenda, com uma reação em torno dos conceitos e das propostas que o estruturam. Depois de um brevíssimo intervalo de 5 minutos, nós vamos para o painel no qual os desafios de implementação e de desenho e ajuste institucional, em especial em torno da figura do CAD, mas também encaminhamentos legislativos serão discutidos pelos palestrantes e pelas palestrantes que sucederão a este painel. Eu queria agradecer imensamente ao tempo e a gentileza e o cuidado com que se prepararam para esse evento o Alexandre, a Camila, a Paula, a Veridiana, o Christian, e a presença de vocês todas e todos. Vou pedir que, se saírem da sala, que o façam apenas para voltar rapidamente em 5 minutos, e passarei a palavra para o Fabrício na segunda parte, que vai moderar a mesa, e a gente se encontra então logo mais em 5 minutinhos. Muito obrigado.